Boa noite. Boa noite, Letícia, a minha convidada Bárbara. Ontem, quando eu estava saindo do seminário, eu peguei um Uber com o esposo dela, que me disse que o sonho dela era participar da Mary Kay. Eu falei, gente, que sonho fácil de resolver esse? E aí eu chamei ela no WhatsApp, já era quase 11 horas da noite, e hoje a gente marcou de conversar, e aí eu convidei ela para a reunião, ela está participando, então aí depois a gente conversa um pouquinho com ela, e ela já vai entender como é que funciona um pouquinho aí das nossas reuniões semanais. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Olha gente. só, Boa como a gente noite. tá... Boa noite, bem-vinda, Bárbara. Quando Obrigada. A gente está alinhada, né, Núbia, com os objetivos, as coisas acabam acontecendo. Sim, verdade. Thaís, podemos começar? Tem mais gente para autorizar? Lê, está liberado. Não, por enquanto não tem. O que está aparecendo eu já estou autorizando. Então, tá bom. Vamos lá. Meninas, boa noite. Como é que vocês estão? Nós resolvemos fazer essa reunião mesmo na segunda-feira pós-seminário, né? Não é fácil, né? Que nós estamos cansadinhas, porque o seminário terminou aí depois do almoço, né? Chegamos em casa, nossas outras demandas, mas a gente quis, né, passar essa energia, passar tudo isso para vocês, porque o seminário ele é um evento grandioso, ele é um divisor de águas. Esse ano eu estava com a Núbia, a consultora da minha unidade, que fechou a corte de vendas, né, mais de 138 mil aí vendidos de Mary Kay, e ela não é exclusiva a Mary Kay, então a gente vai passar aqui um pouquinho tudo isso para vocês, e vamos começar com o nosso momento de oração, de gratidão, colocando Deus em primeiro lugar, né, a nossa fé, que sem Ele nós não somos nada, então a gente precisa pedir já que os nossos planos sejam abençoados, nossos sonhos sejam realizados, que é o pilar número 1 da nossa empresa. Amém? Amém, amém. Além de mim aqui, que eu sou, né, a Letícia Amaro, para quem não me conhece, diretora Mary Kay, estou há 10 anos como diretora. Esse foi meu 11º seminário, todos os anos, depois que eu virei diretora, fechando as cortes na Mary Kay. A gente está com a Núbia, como eu falei. Nós temos também aqui algumas diretoras descendentes minhas. E nós temos também a Thaís Ballerini, que é uma diretora também de carro rosa, de corte na Mary Kay. A Thaís é uma diretora de Lorena e de qual outra cidade, Thaís? Amiga, eu sou de Lorena, mas estou morando em Itu. Eu só com um desafio aqui em casa, aqui umas pessoas, daqui a pouco eu chego aqui, tá? Ah, não, fica tranquila. E a Thaís foi uma dupla minha de um resort da Mary Kay, de Costa do Sauípe. Então, a Mary Kay coloca, né, pessoas, né, para se conectarem nas duplas do quarto. Então, ela foi uma diretora que foi a minha dupla de quarto num resort. E a gente mantém uma amizade Mary Kay até hoje. A gente faz reunião mensal, né, para alinhar as nossas unidades, nossas estratégias. Então, olha só, como o nosso negócio ele é diferente, né? A gente consegue se conectar com outras pessoas, a gente consegue trabalhar em parceria, coisas que, se você empreender solo, você não tem. Então, esse também é um grande benefício que a gente tem aqui na Mary Kay. E eu queria, para começar essa reunião, convidar a Núbia para ela estar falando como é que foi essa primeira experiência dela de seminário presencial, né, que ela estava na dúvida em participar. Então, conta um pouquinho, Núbia, do que foi um resuminho do teu ano de 2025 e essa ida ao teu seminário. Então, eu sempre acompanhava o seminário de forma online,
E aí, esse ano de 2025, eu fechei a corte. Então, Bárbara, que está chegando agora, são alguns programas da Mary Kay, e ela tem alguns objetivos pessoais para que você persiga, e é uma empresa que visa muito reconhecimento. Então, quando você alcança esses objetivos colocados, no seminário que acontece uma vez por ano, você é reconhecida. Então, você desfila, você recebe os prêmios, no caso, eu recebi uma joia da Vivara, então você recebe prêmios em dinheiro, porque tem um ranking de pontuação. E aí, nesse ano de 2025, na verdade, eu não estava focada nem no prêmio, nem na corte. Eu estava focada no dinheiro, na renda extra. E Mary Kay, ela te proporciona o ganho que você precisar. Então, seja qual for o teu objetivo, isso é possível. E aí, eu estava focada mês a mês. E aí, a minha estratégia foi marcar eventos em empresas e poder atender as funcionárias. Então, como a gente vai até a empresa de forma gratuita, para a empresa é ótimo, porque ela não gasta nada e está trazendo um benefício para as funcionárias. Então, eu atendia um volume de 30, 40 pessoas por dia e fiz isso durante todo o ano. Então, eu fiz um fechamento assim que tinha meses de eu atender 240 mulheres. E aí sempre acontece a venda, porque quando você coloca o produto no rosto, a mágica acontece e ela quer aquilo para a vida dela e aonde vai acontecendo. Então foi muito legal. E aí eu soube que eu tinha ganhado a corte, estava feliz e tal, mas aí eu estava meio desanimada. Eu falei, eu não vou não, eles mandam um presente para casa, eu não vou. Aí a Letícia me ligou já no último dia, que já era quando, Letícia? A gente tinha passado o Réveillon, né? Foi agora, o dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Ela me ligou e falou, você vai no seminário? Eu marquei fazer um ao vivo com ela para conversar. Vamos conversar. Aí eu falei, não vou. Ela, não, vamos. Você tem que desfilar, você tem que sentir isso. E eu tava meio, não sei. Tá bom, vamos. E aí, gente, foi uma experiência maravilhosa. Porque o evento por si só, quando você chega e as coisas todas montadas e você já começa a entrar naquela atmosfera, você já se sente privilegiada de pertencer e participar. Já é uma coisa muito legal. E aí, quando os treinamentos assim, sem palavras, né? Porque não é só treinamento para Mary Kay, você tem para a tua vida. Então, a gente teve aquela Andrea Vermonte que falou, a Dani Fontana, né? Número 1 aí, top. E aí, todos os ensinamentos não é só voltado para Mary Kay, é para a tua vida. Então, eu gostei demais disso. E quando chega a hora do palco, é muito emocionante, né? Quando chama o seu nome, aí você desfila, você fala, nossa, gente, não é que eu consegui mesmo? Não é que eu mereço? Ai, tipo, eu quero muito mais. Então, se eu fiz sem prestar atenção e já alcancei tudo isso, eu acho que agora dá para começar o ano um pouco focada, né? Então, acho que agora dá para ir mais no rumo e com certeza receber isso. Então, gente, eu recomendo, é ótimo, é possível, e a gente teve muitas estratégias que a Letícia vai até falar um pouquinho, de você manter a constância, com vontade, sem vontade, com chuva, sem chuva. Você escova o dente todo dia, não escova? Mesmo se você estiver de mau humor, mesmo se você estiver chorando, você não vai deixar de escovar, não é? Pois o seu negócio Mary Kay, eu comparo com isso. É uma necessidade básica, essencial. Se você fizer todo dia um pouquinho, o resultado é uma consequência certa. Então, acho que é isso. Parabéns, viu, Núbia? Naquele dia, não te liguei para falar do seminário. Eu realmente marquei essa chamada, né, de vídeo para a gente conversar e coincidiu de ser o último dia. Quando você falou que não ia, falei, não, eu não aceito esse não como resposta, porque eu tinha certeza, né? Ainda mais que as pessoas às vezes olham a gente conquistando uma corte, a gente lá, né, no palco, falou, nossa, mas essa pessoa não sabe o que eu passei esse ano, né? A pessoa não sabe que aquela pessoa que também estava no palco, ela teve um monte de problema, ela fez mesmo, né, com problema, né? Certeza que durante algum evento, você lá com 30, 40 mulheres, estava cheia de problema para resolver, mas você estava lá fazendo porque você tinha um objetivo, né, de somar vendas, porque a Núbia não trabalha exclusivamente com Mary Kay, então conciliar, de estar ali. Uma coisa também que eu vejo na Núbia é que você faz os eventos bem cedinho, né, Núbia?
Sim, eu faço bem cedo para chegar no lugar às 8 para ir embora logo depois do almoço. Então eu não fico muito, não. Entendeu? Então, essa questão da organização. Então, gente, é muito bom. Então, vai ter, nós que somos da área Mary Kay, assim, vai ter, de repente, aí no meio algum Pink Day, vai ter em junho o encontro da área. Então, quando tiver esses eventos, participa, né? Faça o máximo de esforço para você estar, porque não tem como a gente passar, a gente tenta ao máximo, mas a experiência do presencial é só você vivenciando. Ninguém, a gente pode falar, né, como é você ser mãe, mas só você sabe, né, quando você passa pela experiência. Eu posso falar tudo para vocês a experiência do palco, mas só vocês descendo do palco, né, fazendo assim, você lembra de tudo que aconteceu, você fala, nossa, como valeu a pena, e você recebendo um prêmio. E o staff da Mary Kay, né, gente, onde você passa parabéns, você é maravilhosa, né, você sempre... Ai, gente, eu tô falando muito alto aqui em casa, tá? Vou falar mais baixo agora. Eles se tratam mesmo como uma pessoa mais importante daquele evento, né? Parabéns para todo lado, todo mundo te trata com muita educação, com muito respeito, você realmente se sente muito valorizada, é maravilhoso. Então, vamos lá. Então, todo mundo já entendeu, né? Que tem que estar inscrito no próximo, ou para você estar... Espero que todo mundo já esteja, vá no seminário nas Cortes, mas se você não estiver, com certeza no outro ano você estará. Vou passar um resuminho, gente, do que a gente teve no seminário. E a aula da Dani Fontana, né? O que falar dessa mulher, né? Uma aula maravilhosa. E ela, no começo, ela já falou muito da gente reforçar que esse negócio é para mim. Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas isso é para ela, é para Letícia, é para Núbia. Ah, mas isso é para aquela outra pessoa. Não. Você tem que falar para você, Mary Kay é para mim. Você tem que tomar posse do negócio. Né? Tomar posse de que você também pode fazer desse negócio um grande negócio. Não é só para aquela outra, é para todo mundo que decidir. Então, por isso que no começo do ano, eu, pelo menos na minha unidade, gente, eu estou batendo muito na tecla da decisão, das metas, e se você não sabe o que você conquistar, né, então, vá, pesquisa, vê com a sua família, né, se tranca num quarto, fecha os olhos, vê os vídeos do seminário, então, por isso que essa decisão é muito importante, porque o ano só vai ser diferente se a gente realmente decidir que ele vai ser diferente. E a Mary Kay, ela é uma empresa, não é uma empresa do O, é uma empresa do E. Você pode escolher, né, ser mãe e líder Mary Kay, e conquistar a corte Mary Kay. Você pode, de repente, um período ter aí a sua profissão, né, e você também pode ter aquele objetivo Mary Kay. Então, é uma empresa do E, não é uma empresa do O. Ou você é Mary Kay ou você faz outra coisa. Por isso que a gente teve muitos exemplos, né? Diretor nacional, até o Itamar Egg, a Duda Lobato, que estavam lá, eles, até pouco tempo agora, eles estavam na profissão deles, né? Uma que é delegada, ele que era funcionário público também. Então, porque essas pessoas, o que elas fizeram? Elas se organizaram, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da Núbia. Ah, chegou no evento cedinho, saiu ali no máximo depois do almoço, porque depois tem os outros compromissos, né? Isso falando de que tem evento. Mesma coisa que nós estávamos conversando. Então, o que você vai fazer? Às vezes, o horário que você acorda, você consegue acordar uma hora antes para você se organizar? Ou na noite anterior, já montar a sua agenda, já deixar a roupa separada? Estudar um pouco mais o produto? Às vezes, a gente chamar 10 pessoas, 15 pessoas, é uma decisão e uma ação que a gente faz, às vezes, em 15 minutos. Né? Faz no Uber. A Uber chamou no Uber mesmo, aproveitando também as oportunidades. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente aproveita as oportunidades. Eu tenho consultora que fala assim, mas aqui eu não vendo. Mas quem disse que tu tem que se limitar ali? De vender na tua escola. Gente, a escola é os pontos que você pode aproveitar as pessoas. Né? Mas olha o mundo, quantas pessoas tem, né? E participar é você ir além, né? E sonhar mais alto. Às vezes a gente tem, né, falar, meu Deus, quando eu estou nesse meu
esse meu emprego que eu ganho 3 mil e você fica naquele que 3 mil é o teu sonho. Ai, 5 mil é o teu sonho. Gente, a gente pode ir tão mais além com essa nova empresa, né? Então, a gente precisa realmente sonhar mais alto. E é impossível desistir depois que está internalizado dentro de você. Né? Então, depois que você realmente decidiu, que entrou esse sentimento, essa vontade dentro de você, você não vai acabar desistindo, tá? Não há sucesso sem repetição. Então, se você não sabe fazer uma sessão de cuidados com a pele, agenda e faça agora, nessa semana, 10 sessões de cuidados com a pele. Faz um evento que você faz 30 sessões de cuidados com a pele, né, Luda? No dia. No dia. Gente, você vai ficar craque. A primeira você vai fazer muito longa, depois você vai falar, poxa, eu não falei da oportunidade. A outra você vai ajustando. E tudo que você faz repetidamente, você vai se aprimorando. Então, não tenha medo de começar. Você vai errar às vezes tom da base. Ai, aquilo ali não ficou muito bom. Mas se você não repetir, você não vai ficar excelente, tá? E quem mais aparece vende mais. Quem faz mais atendimento vende mais. Quem faz mais, né? Aqui a gente, reunião, treina mais, se capacita mais. Então, quanto você está fazendo, né? Para esse seu objetivo. Todo mundo quer ganhar mais de 10 mil, todo mundo quer ganhar mais de 15 mil, né? Todo mundo quer que sobrar dinheiro para passear, para sair, para realizar os sonhos, mas o quanto realmente você está fazendo para isso acontecer, né? Então, os erros mais comuns é a falta do foco, então você não focar naquele teu objetivo, ter muito conteúdo também, tem consultora que está em todas as reuniões. Tem algum microfone aberto. Estão falando aqui, peraí. Gente, olha o microfone de vocês. Tem algum microfone aberto? Agora todos fechados. Tá tudo fechado, só tá o teu e da... Estava falando aqui, gente. Agora tá ótimo. Então, o que eu estava falando aqui? Da constância, do objetivo. Foco, pouca execução e resultado alto com baixo esforço não existe. Então, o que muitas pessoas querem, né? Resultados maiores, mas não querem executar. Então, gente, não é esse negócio. Porque esse negócio, se você se organizar, se você fizer, se você executar, o seu resultado vai ser nessa mesma proporção, tá? Então, para 2026, primeiro ponto, você decidir que o que você decidir, você vai entrar em ação e você vai fazer acontecer, tá? Não tem o plano B, esse vai ser o plano A. E a rotina simples, gente, você ter a agenda, você fazer todo dia, contato diário, né? Então, você tá no Uber, fala com a pessoa do Uber, foi numa cafeteria, foi numa loja, todos os dias você ter novos contatos, para você falar o quê? Para você falar da Mary Kay, né, com essa pessoa, você falar do produto, você agendar um spa facial com ela, ou se for ali uma empresa, você estar lá para fazer um evento, uma ação, né? Se for uma pessoa ali, você já também fala da oportunidade. Então, transformar esses contatos em agendamentos, demonstrações, vendas e oportunidade. É o nosso famoso, né, ciclo do sucesso no negócio Mary Kay. E aí você está na reunião de unidade, né, que é semanal, porque ali você tem aquela pessoa que fez diferente. Às vezes você, mas a minha diretora não faz de uma forma, mas você escuta um outro formato de fazer o negócio Mary Kay, tá? E aí a gente tem um desafio de você fazer o básico por 12 meses. E daqui a 12 meses, né, no final do ano, a gente vê o que aconteceu quando você fez esse básico todos os dias por 12 meses. Porque quando a gente trabalha em qualquer outro lugar, a gente tem que fazer o nosso trabalho por 12 meses, né, para a gente ter férias, ou você tem que trabalhar o ano todo, né, para chegar lá e ter o seu 13º. E na Mary Kay, se você fizer o básico por 12 meses, o que vai acontecer? Então, você se permitir realizar por um ano esse trabalho, tá? E é o feijão com arroz, contato, agendar, ter uma necessidade de produto na bolsa, né? Anotar os contatos que você pegar,
Então, ter essa organização, estar na reunião com convidadas, né? Então, se você, durante a tua semana, chamar várias pessoas, com certeza você vai estar aqui com alguém, né? Sempre multiplicar, tá? Multiplicar e entender que não há sucesso sem repetição. E, Núbia, fala também um pouquinho daquela reunião que você participou, que foi a reunião da Gleica. Que você expande o quanto que a gente participar expande a nossa mente também. Sim, porque, complementando, eu acho que é importante você definir um objetivo. A Mary Kay pode te dar absolutamente tudo que você quiser. Então, para você focar na tua realidade, define um objetivo. Para mim, é importante pagar uma escola particular para os meus filhos, por exemplo. Então, isso vai custar por mês, sei lá, R$ 1.500. Então, este é o meu objetivo. Quando você alcançar, porque é possível que isso seja alcançado, você passa para o próximo. E assim a gente vai caminhando e expandindo. Então, assim, ao invés de só decidir, que você decida um objetivo. E teve uma reunião em que a Gleica falou que ela conseguia vender 12, 15 mil reais por mês. E eu falei, gente, é o que eu preciso. Porque eu estava fazendo Mary Kay, e aí eu tinha ganhos assim de 2 mil por mês, 1.000, e para mim não estava suficiente, mas eu também não estava encontrando um outro caminho para fazer melhor. E aí, numa reunião de unidade, a Gleica falou, explicou direitinho que ela tem um formulário, como ela aborda, como ela chega na empresa, e que com isso ela conseguiria vender 2, 3 mil reais num dia. E eu experimentei. Copiei exatamente o portfólio dela, mandei para o ChatGPT, ele deu uma adaptada e eu fui fechando. Gente, foi maravilhoso. No mês de março, eu vendi 28 mil reais, porque é o mês da mulher, é onde todo mundo está bem disposto mesmo. E aí eu marquei aí 27 eventos. Mas, fora o Dia da Mulher, eu continuei marcando os meus eventos. No mês que eu vendi menos, eu vendi 11 mil reais. Então, assim, pensa que o teu lucro é de pelo menos 40%, fora as promoções que a gente compra e tem produtos que você consegue ganhar um pouco mais, é um dinheiro legal, né? R$ 5.500, partindo do ponto que o salário mínimo custa 1.500, e você está falando que você faz o seu horário, então no meu caso é das 8 às 2, e eu não trabalho de sábado e domingo, então assim, você faz o seu horário, você faz do seu jeito, essas clientes que foram atendidas são contatos para você, que podem se tornar pessoas para a tua base e podem voltar a comprar. Então, assim, não tem como dar errado se você fizer o que você precisa fazer e se você tiver um objetivo claro. O meu objetivo claro é que eu tinha umas dívidas, umas pendências e eu precisava pagar. Então, eu já tenho uma empresa junto com meu pai, mas ainda assim o meu salário não estava suficiente. Falei, bom, daqui eu não consigo tirar mais. Então, o que eu vou fazer? Renda extra. Foquei no Mary Kay, sem deixar de fazer o que eu faço, e os dois juntos foram complementando, e eu resolvi todas as minhas questões. Para esse ano tem mais algumas, né? Você sabe, gente, dinheiro nunca é demais, né? Sempre quando você tem, você gasta, você quer, e você já descobriu um jeito de ganhar, então aí você gasta mesmo para poder ganhar mais. Mas, assim, eu estou muito tranquila, porque eu tenho algumas pendências, mas eu sei que todas elas são possíveis de serem resolvidas. Então, a dica que eu dou é o seguinte, defina o seu objetivo, o que você quer. A gente tem como criar estratégias para isso e siga, crie uma rotina e siga. Com frio, com chuva, triste, brigada com o marido, menstruada, de mau humor, siga a sua rotina diariamente e o resultado vai vir e vai valer a pena, com certeza. E as reuniões me trouxeram isso, que a Gleica me falou, eu resolvi colocar na prática, encontrei com ela que ganhou a corte, foi a segunda princesa, né? Estava lá entre as 3 tops de venda, e eu falei para ela, uma reunião sua fez com que eu estivesse aqui na corte de vendas e eu nem imaginava que fosse possível. Então, às vezes, a gente também está ajudando pessoas sem nem perceber, né? É isso. Parabéns, porque muitas pessoas, né, passam pelas reuniões, a gente fala assim, não sei quem que está sendo impactado, mas alguém que vai lá, entra em ação, é muito gratificante. A gente depois, né, recebeu parabéns, falar, Núbia, foi a tua corte que inspirou tantas outras pessoas a fecharem também esse ano. Sempre tem que ter alguém, gente. Se alguém fez, né, é possível fazer. A gente fazer também, né? Então tem que ter essa organização. A reunião passada tá gravada também. Eu mostrei até uma folhinha do cartaz de metas de janeiro,
de você colocar, escolhe uma coisa para fazer no teu espiritual, começa. Uma coisa para fazer no teu pessoal, começa. Né? Uma coisa no teu negócio Mary Kay. Uma coisa, né, quem tem outra profissão, ou no familiar. Coloca a meta diária. Isso é muito importante. Porque senão vai passando, e aí você vai vendo, chegou, terminou janeiro. Quando a gente vê, estamos em março. Gente, realmente o tempo vai correndo e aí a gente nunca começa. Então, querem a estratégia mais, assim, para ter mais resultado nesse mês de janeiro? Começar o teu ano com o teu portfólio de antes e depois para a sessão de cuidados com a pele. Você pode fazer de uma pessoa, se você está começando, você pode fazer de trio, pode fazer de anfitriã, pode fazer em empresa, pode atender 30 pessoas no dia, mas o produto no rosto da pessoa, ele vai te dar o resultado mais imediato. Ele dá mais trabalho, mas ele é o que você vai ter mais resultado, porque você está ali na experiência, no momento, né? Então, se você pode falar que você precisa do modelo pronto e depois, o protocolo de 2026, o projeto Cuidando de Quem Cuida, a gente vai repostar o da Núbia, né, que o ChatGPT ele fez. E também, gente, às vezes você adapta o seu, né? Ah, eu quero mudar, quero fazer diferente. O nosso negócio, uma frase também que me impactou, muita gente faz o que a gente faz, né? Tem muita Mary Kay, mas como a gente faz, só a gente faz. O toque pessoal sempre vai ser nosso. Você pode modelar, você pode se inspirar na diretora, na Núbia, na Thaís, mas como você vai fazer, você tem, né, o seu diferencial, porque nós somos únicas. Então, às vezes você vai tentar imitar a fala da outra, mas não é o jeito que você fala, né? Você fala hello, a outra fala olá, uma fala top, a outra fala... Cada um tem a sua característica especial. Então, pega aquilo que você também tem de bom e potencializa. Às vezes você é mais comunicativa para fazer com uma escala maior, mas tem gente que vai ser boa no 1 a 1, né? Às vezes a gente vê nós estávamos até com a Renata, a Renata ela é ótima de fazer um atendimento, ficar 2 horas ali com a pessoa e vender R$1.000 para a pessoa. A Núbia prefere atender numa escala maior e, né, vendendo volume. Então, você vai também encontrar o seu modo de fazer o negócio fazendo, né? Então, você precisa começar, entrar em ação, né? Levar o produto na bolsa, fazer a demonstração, e aí a gente já tem alguns banners, roteiro pronto, né? Agora só precisa começar a falar. E aproveitar também os contatos da rede social. Às vezes, como é que está o teu Instagram? Né? Então, aqui essa visibilidade, dá uma tomada, faz 3 postagens, né? Coloca uma imagem profissional, você também com uma foto ali com um produto, grava um Reels, para que você também consiga ter mais pessoas ali te seguindo, vendo o que você faz, para você também conseguir fazer agendamento, conseguir fazer venda, conseguir fazer inícios através da tua rede social também, tá? Mas então olha também o que você está postando. Vê lá se de repente, às vezes eu olho Instagrams de consultoras minhas, eu falo, gente, nem eu sei que ela é Mary Kay. Porque não tem nada falando. Não precisa postar também só Mary Kay, né? Você mescla também com a sua vida pessoal, né? Mas se você não se posicionar como uma consultora de excelência, como uma profissional diferenciada, você vai ser aquela pessoa que, aquela menina lá que me atenderam, aquela pessoa lá, né? Ninguém vai te associar o teu nome à marca. A pessoa tem que pensar em beleza, cosmético, maquiagem, ela tem que lembrar do teu nome. Oportunidade, ela tem que lembrar de você. Mas o que você está entregando? Você está entregando cosmético, maquiagem, autocuidado, oportunidade. Então, isso também é para a gente, é um objetivo também. Né? Você não vai começar arrasando, mas você tem que dar o primeiro passo, né, também no Instagram, na rede social, e começar, né? E uma dica que a gente teve maravilhosa do seminário: posta e não olha. Gravou um vídeo, você vai postar, você vai pôr nos stories e você não vai se olhar. Porque se você se olhar, você vai desistir. Né? Então, agora, a nossa regra tirou ali, né? Claro, você vai olhar rapidamente, mas se você começou a gravar de um produto, envia, tá?
porque senão você vai deixar, porque meu cabelo tá assim, ó, gente, eu tô olhando aqui, ó, se eu for para olhar, voltei do seminário, tô meio descabelada, a gente começa a se criticar, e aí a gente fala, mas eu não tô bem assim para fazer, então vou desistir. É o antes feito do que perfeito, né? Então, isso também é muito importante da gente fazer, porque muitas pessoas não entram em ação porque esperam estar perfeitas. Quando eu tiver todos os produtos, eu vou fazer sessão. Quando eu tiver mais preparada para falar de core salteado, eu vou começar. Tu nunca vai estar preparada. Então, a gente precisa começar do jeito que a gente tá. Também não é para se não sabe nada do produto, vai pelo menos ler o básico, né? Pelo menos começar ali a sequência e você começa. E aí eu voltei a falar da repetição, né? A repetição, ela vai te trazer o resultado. E, ó, gente, eu nunca fui lá fazer um evento com a Núbia, né? É tudo online. Então... Porque você tem que ter também a coragem de começar, né? Então, assim, eu fui pegando um jeito, fui pegando outro. Gente, tem uma coisa que eu fiquei craque, é na base. Eu olho a pele da pessoa, até uma, até outra, eu já acertei e já passo no rosto todo. Mas também, você passando 240 pessoas no mês, não tem como você não conseguir identificar a cor da base, né? Acaba que você já vai no olho, você já sabe como funciona. E aí você tem que experimentar. Por quê? Porque, apesar da Letícia nunca ter ido num evento, ela nunca deixou de responder uma mensagem minha. Então, essa coisa de você buscar o que você sente necessidade e tem sempre alguém que vai estar te amparando e te dando a mão. Olha, eu preciso dessa informação. Tem tal coisa? Ah, tem tal coisa. Pronto, já peguei. Ah, você assiste também os treinamentos que acontecem no começo do mês, que a própria Mary Kay dá. Então, você já sabe o direcionamento daquele mês. Então, é você experimentar e fazer do seu jeito, e mesmo que você erre, você não desiste, porque você vai fazendo, vai melhorando, e só melhora, gente, só melhora. E outra coisa, a gente também tem que entender que por menos especialista que você ainda seja, você ainda sabe mais do que a cliente que você vai atender. Alguma coisa que você ouviu já está por osmose na sua cabeça. Você ouviu tanto sobre TimeWise? Eu sei todos os produtos, ou todos os componentes exatos? Não, eu não sei. Mas o resveratrol encapsulado, que ele é 4 em 1, eu sei, porque eu já ouvi tantas vezes que você já começa a repetir aquela informação. Então, você já sabe mais do que ela, você tem ali boa vontade, ela experimentou, e ainda que ela não saiba nome nenhum daquele componente, ela percebeu na pele dela. O que ela percebeu, ela não sabe o nome, mas ela sabe que ela quer aquilo de novo. Aquela aparência que a base trouxe para ela, aquela olheira que foi escondida, o problema que você resolveu, ela quer aquela solução. Isso a gente também ouviu lá. Você não vende produto, você vende solução. E as pessoas não se conectam com empresas, as pessoas se conectam com pessoas. Então, você é a pessoa que está disposta a resolver um problema que aquela pessoa tem. Já deu certo. Já deu certo, porque ela tem um problema, você tem um produto de qualidade, você tem um protocolo que vai resolver aquilo para ela, você tem uma solução. Então, assim, é muito legal à medida que a gente vai entendendo como que o negócio funciona. Então, às vezes a gente coloca ele como um monstro, um bicho de 7 cabeças. Gente, é muito simples. É muito simples e é totalmente possível da gente continuar. Núbia, tem aqui uma pergunta. Nos seus eventos, quantas mulheres você faz por vez? Então, eu faço uma de cada vez, mas, por exemplo, tem 4 mulheres. Eu limpo o rosto com água micelar, porque depois da água micelar ficou muito mais fácil do que tê-las que mandar até o banheiro com gel para voltar e tal. Então, fica muito mais rápido. O que eu faço? Um algodãozinho para cada uma. E aí eu vou com água micelar para cada uma. Elas mesmas vão fazendo essa parte. Eu só faço a parte do pessoal depois que eu já testei a base. Então, elas vão passar água micelar, aí eu dou o hidratante, elas vão passar o hidratante, aí eu dou o protetor solar, elas vão passar o protetor solar, então aí eu consigo fazer 3, 4 ao mesmo tempo. Quando tem mais que isso, aí eu já peço, gente, espera um pouquinho, deixa eu atender essas 4, vem vocês daqui a pouquinho, porque senão aí vira tumulto. A menos que elas não tenham pressa, eu falo, vai olhando aí, porque eu sempre deixo uma mesa exposta dos produtos. Então eu falo, vai sentindo um perfume, vê o que você gosta, vê... aí beleza, aí mais que 4.
Mas geralmente são 4. E aí eu testo uma e falo, segura aqui a base. Aí testo a outra, segura aqui a base. Porque senão daqui a pouco você já não sabe mais o que você passou em quem. Deu certo a cor, aí eu vou individual. Corretivo, base, máscara de cílios ela passa. O batom eu tenho umas 2 opções, ela passa. Eu coloco o descartável, né? E ela passa. Então, a minha parte mesmo fica só na parte do corretivo e da base. O resto eu vou deixando elas se movimentarem. Um espelhinho na mão de cada uma, né? E aí eu deixo elas se movimentarem. Eu nunca fiz uma sessão igual vocês fazem na sala, onde cada uma tem um espelhinho, cada uma tem um pincel. Eu nem tenho tudo isso de material. Eu faço mesmo um combo meio junto, e aí quando elas estão juntas, eu deixo elas fazerem o básico delas, né? Tem umas que até falam, você não vai limpar? Eu falei, não, porque é bom você aprender, né? Aí já dou um dessa, né, gente? Porque também elas estão achando que é spa, vão ficar ali com a cara pra cima e também não dá, né? Então eu falo, não, meu amor, você é para aprender. E elas ficam extremamente encantadas e um pouco constrangidas quando elas passam água micelar e o algodão sai preto, né, gente? Elas nunca passaram isso, sei lá, não têm o hábito, ou às vezes elas vêm da rua mesmo, né? E aí eu explico, ó, aí você já deixa da dica do produto, né? Porque a água micelar tem micelas, desenrosca profundamente, então não se constranja, parece que você trabalha na carvoaria, mas não é, porque ela limpa profundamente a pele e tal, e elas já vão ficando mais confortáveis, e aí você já vem com o hidratante, a base, e aí fica perfeito. E como o foco não é tanto em maquiagem, acaba focando em pele, base, menos produtos, né? O ticket médio acaba sendo mais no foco no time-wise também, né? Sim, no time. Às vezes acontece de sair o kit completo, mas assim, a média dos meus tickets dá em torno de R$ 250. Então vai assim, o sabonete, o hidratante e a base. Ou a água micelar, o corretivo, a base e o batom. Então elas vão mesclando para depois elas virem complementando, entendeu? Difícil alguém comprar a linha de uma vez, assim, o TimeWise, porque o preço é mais alto e a média salarial delas não é muita, porque as empresas que eu tenho focado são mercados. Então, uma média de salário delas é um salário mínimo, um pouquinho mais. Então, elas procuram fazer assim. E, às vezes, acontece de eu fazer perto do dia do pagamento, porque se elas não têm cartão, elas pagam exatamente no dia do pagamento. Mas aí eu também não parcelo. Então, assim, eu fiz o evento dia 10, você vai receber dia 15? Ok, pode me pagar dia 15. E como eu estou dentro do mercado e ele me abriu as portas, eu nunca tive problema, porque ela se constrange, né? Eu falo para elas, eu até faço uma brincadeirinha. Ela, você vai deixar para o dia 15, mas você não tem medo? Eu falei, você vai querer que eu venha aqui na porta do mercado e falo, fulana, eu vim receber? Não, né? Então, gente, tá tudo bem. E aí elas levam na brincadeira e é meio sério o recado e eu nunca tive problema. Então, dá certo, sim. Porque geralmente as meninas fazem, às vezes, um evento no pagamento, mas no pagamento só vai uma data, né? Aí você tem que fazer evento a semana toda, então você já faz isso perto, né? Não faz mais longe, não. É só quando a data é perto. O áudio tá sem para mim. Ah, tá. Eles recebem ou no dia 5, ou no dia 15, ou no dia 20, ou no dia 30. Então, eu vou sempre entre essas datas e o recebimento vem sempre dentro do mês. A moça me perguntou como é que eu faço com o gel de limpeza quando eu uso água micelar. Eu falo que a água micelar, ela não só limpa, mas ela também é um demaquilante. Então, se você está na pressa de manhã e não quer lavar o rosto, você pode utilizar dessa maneira, mas que o gel de limpeza, ele complementa a limpeza, que a gente faz a limpeza em 2 passos. E que, por exemplo, as coreanas, elas têm uma rotina de até 16 produtos, colocando um por cima do outro. Então, que elas também podem fazer assim, complementando a limpeza, usando a água micelar, por exemplo, como um demaquilante, e aí elas vêm em seguida com o gel de limpeza. Então, acaba que elas, então legal, a água micelar eu tenho de outra marca, mas então eu vou ficar com sabonete. Então, acaba que uma coisa não queima a outra, sempre complementa. E esse mês, meninas, o 4 em 1 sozinho tá na promoção, R$ 59,90. É muito difícil ele entrar na promoção solo. O kit básico, gel hidratante, tá na promoção também. Então, nessas ações, né, vender bastante
kit básico também. Então, tem esses produtos que, para quem vai começar essas demonstrações assim de faciais, são produtos que vai vender, por conta também da promoção da Mary Kay. Para a gente fechar aqui, alguém tem mais alguma pergunta a conta do nosso horário? Bom, se depois alguém tiver, alguém pode colocar aqui no chat. Alguém só perguntou do fechamento. Aí terminou aquelas 4 ali, você anota. Antes de atender as próximas, eu já vou no individual, né? Meio junto. O que você mais gostou? Porque também o grupo, gente, não fecha no grupo. Você tem que ir direto na pessoa. O que você mais gostou? Eu gostei de tudo. Ótimo, a gente começa por qual? E aí ela já sabe o preço das coisas, que à medida que você vai atendendo, você vai falando. Então tá bom, vou ficar com a base e o corretivo. Aquilo eu já tô com o caderno e com a caneta na mão, eu já separo, já dou na mão dela. Vai pagar agora ou vai pagar no pagamento? Não, vou pagar no pagamento. Já anoto e pronto. Ela já leva o produto, já vem a próxima, e aí ela já vai saindo com a sacolinha. Então, essa hora é que você tem que ser a mais dinâmica, porque se tiver com muita gente, vai acontecer dela... Ela sai, sabe? A pessoa vai saindo e aí você não consegue falar porque já veio outra. Então, nessa hora que você finaliza, você tem que ser muito atento, porque esse é o objetivo, né? No final de tudo, ela escolher alguma coisa que você experimentou. Outra coisa que eu ia falar também, eu deixo alguns perfumes em aberto, mas eu não tenho todos. Eu trabalho com a linha do Sente lá, que é o Blush, o Velvet, né? O Joy e o Garden. Principalmente esses e o True Passion. São esses os perfumes que eu trabalho, porque eu, deixando aberto, eu vi que a pessoa cheirou, levou. É uma coisa que vende muito, 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 muito. Eles são mais em conta. Masculino, praticamente eu não tenho nada. Só por encomenda. Eu tenho um kit de pele masculino, gente, não sei nem quanto tempo aqui nas minhas coisas. Não amei dele desencantar. Então, assim, masculino eu faço mais por encomenda. Agora, esses aí, é só ter que a pessoa cheirou, levou, tá? É muito legal. Nubia, outra coisa também, você faz vários pedidos ao longo do mês. Sim. Então, você não é aquela consultora que passa o mês todo e no último dia vai passar o seu pedido. Né? Teve meses assim que passou uns 10 pedidos. Então, faz aquele pedido, faz as ações, vai repondo, vai pedindo. Porque se chegar no mês dessa, atender 40 mulheres com um kit básico, gente, não vai. Não vai. Isso eu já percebi, que para chegar nos eventos você tem que ter produto pronto entrega, porque já acontece, às vezes acontece de eu não ter uma coisa ou outra, mas a venda, a chance de cair essa venda é muito maior. Quando você tá para entregar e você avisa, aí você já deu tempo da pessoa pensar, fazer conta, e ela, não vou ficar mais. E aí você não entregou o produto, né? Você perdeu a venda. E eu sempre procuro pensar nisso, ter produto para oferecer e oferecer o que eu tenho. Então, eu nunca deixo o catálogo disponível. Eu sempre foco no que está na minha mão, entendeu? Então, eu tenho essas cores de batom, eu tenho esses perfumes pronto entrega, base eu sempre tenho. Então, foca no que você tem e tenha, né? Para poder oferecer pelo menos o básico. A gente não precisa ter tudo, gente. Agora, base, corretivo, algumas cores de batom e água micelar e um pouquinho do kit básico, porque o kit básico eu vendo muito mais do que o Time Wise completo. Então, também já tive essa experiência, que as pessoas às vezes acham que é muito, né? Comprar tudo, R$420. Mas 185, elas levam de boa. Agora, esse mês está 166. Tá mais barato ainda. Tá mais barato. Então, também, né, focar no que tem ali na pronta entrega. Perfeito. Meninas, agora para complementar aqui o seminário, então, esse mês de janeiro, todas as novas consultoras que fizerem 600 pontos ganham a nova Itbag. E todas as iniciadoras que fizerem um início qualificado, que é o início de 600 pontos, ou 2 inícios ativos, também ganham a sua Itbag. A cor dessa nova Itbag, né? Quem já olhou aí na rede social, o banner dessa reunião está a Itbag, é a cor vinho Marsala, né? Que ela transmite sofisticação e intensidade. É uma cor rica, né? Que transmite luxo, personalidade para quem usa. E ela é uma cor versátil, que ela combina bem, né? Com looks formais, looks casuais, diferentes tipos de pele e cabelo também. E é uma tendência, né? Do ano 2025 e 2026. Então, é uma bolsa bem bonita, né? Já está nos grupos também. E você também chegando, usando a bolsa, né? Você já faz aí o seu marketing pessoal. Imagina você, né? Com
uma imagem, né, poderosa, uma imagem de sucesso, usando a sua bolsa, né, tudo isso no seu posicionamento. Né? A gente sempre tem aquelas palestras que tem, você compraria de quem? Você se consultaria com quem? Né? Se você for comprar Mary Kay, você compraria de quem? Então, é um reconhecimento também que faz parte. No Círculo das Estrelas também, com 350 pontos, temos novos prêmios, né, para quem tiver na constância nos 3 meses, nos 6 meses, agora também pode escolher. Até os 2 anos, a mala de rodinha continua. Depois, as consultoras, quando fazem aniversário de círculo, ganham 90 estrelas, tá? Porque as mais antigas, normalmente, tem muita bolsa, tem muita, né? A gente acaba tendo um monte de reconhecimento e quando você está mais tempo, você quer aqueles prêmios maiores, né? Então, gente, você consultora, né, você tem lá voucher da Vivara para você retirar, né? Se você tiver mais ou menos aí de 400 a 500 estrelas, você pode pegar a sua carteira também da Vivara, a sua pulseira da Vivara, né? Vouchers de R$500. Eu mesma, a gente estava no carro, eu peguei um voucher de R$500 da Olímpicos para pegar um tênis de corrida, né? Quem corre aí sabe que os tênis estão tem tênis mais de R$1.000, né? Mas um da marca Corre, ele tá nessa faixa de R$500 a R$600. Então, o Círculo das Estrelas, gente, tem prêmios personalizados e tem prêmios também fora de Mary Kay, tá? E, além disso, tem um clube de vantagens. Quem vai ali comer no hambúrguer no Madeiro, Jerônimo, você tem para bater da sua conta. Eu aluguei um carro no outro final de semana, foi o maior desconto que eu tive por conta do Círculo das Estrelas. Então, tem vários. Entra na vitrine do catálogo lá de prêmios, dá uma famosa fuçada, porque às vezes você pode estar economizando também, porque você faz parte da constância. Então, estar no Círculo das Estrelas também é o mínimo que você pode colocar. A gente não vai trabalhar pelo mínimo, tá? Mas o mínimo é você estar no Círculo das Estrelas nesse ano de 2026, né? Claro que a gente quer a corte para todo mundo, mas o Círculo das Estrelas é o mínimo. Outra coisa também, novas diretoras desse ano de 2026 e as diretoras antigas. Esse ano vamos ter lá no segundo semestre a convenção de diretoras em Punta del Este, no Uruguai. Então vai ser um resort internacional esse ano, que todo mundo aqui tem a possibilidade de estar participando, né? Então, se você tem o desejo aí de crescer também, liderar pessoas, trazer pessoas junto com você, né? Você vai pôr no seu cartaz de metas de 2026 estar nesse resort, porque várias pessoas ali decidiram que vão estar, depois você só vai ver o pessoal viajando, porque trabalhou, porque entrou em ação, e você pode, e você merece estar. E eu conheci a Thaís num resort em Costa do Sauípe, né? Então, a gente já passou por vários resorts. Olha só que legal. Eu moro em Santos, a Thaís morava, né, em Lorena, agora está em Itu. E a gente nos conhecemos em Costa do Sauípe, depois a gente se encontrou no seminário em São Paulo, depois nós viajamos para o Marrocos, para Marrakech, juntas, depois a gente se encontrou num outro resort. Eu não conheço a Thaís nas nossas cidades de origem. A gente já se encontrou até em Serra Negra, num hotel, mas a gente nunca esteve nas nossas cidades né, em que a gente mora. Então, assim, na Mary Kay você também vai ter as suas amigas de conquista, né? Você, claro, a gente está aqui na mesma unidade, você tem a minha, a sua diretora, mas é muito bom também você, né? Que nem os filhos, né? Os filhos voarem, você vai conhecer, né? Outras amizades também, nos eventos da Mary Kay, assim como a Núbia agora já conhece a Gleica, já vai ficando conhecida, né? São essas parceiras de trabalho. E vem uma agregar no trabalho da outra também. Quando você vai pedir dica, né? Você nunca vai chorar para baixo, gente. Você vai sempre pedir dica, estratégia. Fala, o que você está fazendo? Para cima, né? Então, isso também é muito importante, essas amizades e parcerias que a gente faz aqui no negócio Mary Kay. O que mais que a gente teve no seminário? Bolsa, os reconhecimentos, a viagem, as diretoras top também, a viagem desse ano para a Albânia, né? Um destino aí incrível, que é super sofisticado. Então, a Mary Kay, ela busca, né, os lugares mais incríveis que a gente tem no mundo. E esqueci de falar alguma coisa, Thaís, Núbia, é difícil resumir 3 dias, né, em 50 minutos, mas é muita coisa, gente. Se você tiver a visão, você não desiste. Mas você tem que ter a visão,
né? A visão de que tu pode ganhar como 1% da população ganha, a visão de que você pode crescer, a visão de que você pode conciliar, né, com outra atividade, se você quiser, que Mary Kay é uma empresa de E, não é uma empresa de O, você não tem que escolher, ou eu faço isso, ou eu faço isso. Você pode somar, mas você vai ter que se organizar para você começar, assim que terminar essa reunião, amanhã, no teu dia a dia, a fazer contatos, a fazer demonstrações, a falar da oportunidade, né? Se esse for o seu objetivo, você vai ter que, né? E anotar isso, gente, porque se você fala com uma pessoa da oportunidade e você falou uma vez só, não voltou nessa pessoa, né? Eu demorei 9 meses para entrar, tem gente que demorou 2 anos, tem gente que demorou 1 ano. Se a gente não voltar nas pessoas, a gente não inicia. A mesma coisa, cliente. Se você demonstrou lá atrás, você nunca mais falou com a pessoa, você não criou essa conexão, né? Então, retomar com as clientes, né? Falar com elas Feliz Ano Novo, né? Se você ainda não fez a sessão de beleza nela, presenteá-la com esse momento, né? Voltar falando das promoções agora de janeiro. Ah, mas eu mandei lista de transmissão e não vendi nada. Gente, quantas listas de transmissão de lojas, de marcas, de tudo as pessoas receberam? Mas agora, quantas pessoas que realmente você ligou, falou, né? Fez a chamada de vídeo. Então, às vezes onde as pessoas, né, às vezes dá mais trabalho, é onde tem menos concorrência, porque são poucas as pessoas que fazem, né? Então, se você quer menos concorrência na sua vida, no seu trabalho Mary Kay, você tem que fazer o que é mais difícil, porque poucas pessoas fazem, né? Porque se é só 1% que ganha um valor X, né? Então, a gente tem que fazer o que essas poucas pessoas, elas fazem. Então, que essa energia do seminário, olha agora, né? As nacionais lá no Instagram, a diretora, vê esse conteúdo. Mas mais do que ficar nesse uhul, né? Nesse, eu quero. É no dia a dia. É amanhã, é acordar, é não procrastinar, é vencer o despertador, a soneca, né? É nos lugares aproveitar, é fazer o teu pedido do mês para você ter pronta entrega, é ter o Kit Timewise aberto, né? Ter os principais produtos que você vai desenvolver, porque não tem como, né? Se você não tiver nada ali aberto, como é que você nem usa o produto? Né? Então começa usando você. Se você já pode, tem o seu Timewise no seu banheiro e o seu demonstrador, né, em outra bolsa. O peeling de cristal também dá muito resultado, né? Aqui eu trabalho muito com microdermoabrasão também nas minhas demonstrações. Então, dá muito certo. E você tem que fazer para encontrar, né, o seu toque pessoal, encontrar a estratégia que mais dá certo para você e você vai se lapidando no caminho. E combinado, todo mundo vai gravar agora story, vai falar de produto, vai falar que está na reunião, e você não vai olhar, você vai, enviar, tá bom? Porque aquilo fica só 24 horas e tá tudo bem. E a Núbia falou uma coisa muito hoje do meu lado, que, como é que você falou, Núbia? A pessoa tá nem... Tem uma nem moça aí. que eu acompanho, que ela disse que ela não tem medo de ser ridícula. E ela já tem 4 milhões de seguidores. Gente, você olha, tem umas coisas muito esquisitas mesmo. O jeito dela, ela meio que criou um personagem. Mas uma das coisas que ela fala é isso. Eu não tenho medo de parecer ridícula. Os meus amigos me chamam no WhatsApp. Eu não estou fazendo Instagram para os meus amigos. Eu não estou preocupada se os meus amigos vão me seguir ou não. Eu quero é o mundo que não me conhece, que chegue até mim e que compre de mim, né? Eu quero me conectar com essas pessoas. Então, se você tiver esse pensamento, gente, só faz e só vai, porque com certeza você já é a Virgínia da vida de alguém. Você já pensou nisso? Alguém queria estar no seu lugar, alguém se interessa pela tua vida, alguém gostaria da conquista que você já tem. Então, você vai se conectar com essas pessoas. Pensa que você já é a Virgínia da vida de alguém. Não tenha medo das opiniões, de parecer ridícula. Gostou, me segue. Não gostou, deixa de me seguir. Porque os meus amigos me chamam no WhatsApp, entendeu? E tá tudo bem. Então é isso, meninas. Muito bom, né? Mesmo depois aí de 3 dias intensos, estar aqui com vocês para passar essa energia. E não fique esperando, tá, gente? A sua diretora, a sua iniciadora te falar, vai, faz, decida, entre em ação. Seja você a pessoa que vai lá e posta, tô aqui fazendo, né? Que tá colhendo resultado, que tá melhorando sua vida.
está inspirando outras pessoas. A gente sabe, né, que às vezes a gente tem que dar um empurrãozinho, mas não dá para a gente ficar dando empurrãozinho todos os dias. O todo dia vai ter que ser você, é você por você, pela sua família, pelos seus sonhos. E mais importante do que todo mundo, é por você mesmo. Né? Só a gente sabe, né, o que a gente deseja, o que a gente merece. E se você ainda acha que você não é merecedora, que você é só para uma ou para outra, você precisa trabalhar isso em você. Né? Então, seguir alguns perfis também de profissionais, para isso, por repetição, ó, entrar na sua mente, e a sua mente que vai controlar tudo. Né? Então, era esse recado que a gente queria dar. São 8h30 da noite. Essa é uma oportunidade para todas. E você falar, né? Mary Kay é para mim. Você tem que repetir isso. É para mim também. Né? Então, se você acreditar que é para você, vai ser para você. Né? E tirar o preconceito. Gente, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, era concursada pública, até fiz uma story hoje. Mas tá vendendo batom? Tô vendendo batom e tô no seminário, tô sendo reconhecida, né? Tô crescendo na carreira. Então, gente, se você decidir isso, é para você também. Certo? Então, 30 demonstrações amanhã. 30 pessoas amanhã, hein? Hoje eu vou... Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Então, decida a quantidade, né? A Núbia faz 30 pessoas num dia, mas você pode fazer 30 pessoas num dia, numa semana, num mês, num ano ou nunca, né? Então, fala com a sua diretora se tiver qualquer dúvida, tá bom? A gente está aqui torcendo. A pessoa que está mais torcendo por você é a pessoa que te iniciou. Que ela quer, né? De chegar no vídeo e falar, ai, deu certo, olha só aqui, celebrar, né? Todas essas conquistas. Então, acredita na gente, porque a gente está aqui torcendo por você, tá bom? Certo, Thaís? Consegue terminar a gravação? Pode deixar. Bárbara, eu vou te chamar, tá? No WhatsApp. Oi? Eu vou chamar a Bárbara no WhatsApp, né? Porque agora a gente tem Tá que fazer a bom. tradução das coisas, né? Que a gente aqui, ó, prosperando, crescendo, você tá no lugar certo, na hora certa. É isso. Se você que tá nessa reunião, fala parabéns pra mim que eu tô aqui, porque a gente tava lá no seminário, né? Parabéns pra gente que a gente tá aqui. Porque a gente sabe que teve momentos que foram difíceis no nosso ano, assim como deve ter momentos difíceis na sua vida também. Mas você, depois de 12 meses, pensa, a gente tem que trabalhar em qualquer lugar, gente. O que vai acontecer depois de 12 meses você fazendo esse negócio Mary Kay? Eu quero ver, me mostra isso daqui a 12 meses. Me mostra no dia 19 de janeiro, pós-seminário 2027. O que você fez nesses 12 meses de Mary Kay? É isso. Beijo, gente. Parabéns para vocês. Beijo, Té.